The Pentagon working to recover debris and solve unanswered questions after a U.S. fighter jet shot down a flying object for the second time in a week. President Biden ordered the military to take down the unidentified object hovering over the remote and frozen northern coast of Alaska on Friday. Pesquisadores foram pegos de surpresa quando um segredo há muito tempo escondido sob as terras congeladas do Alasca chegou à superfície, aterrorizando a todos e talvez até reescrevendo a história. Aqui encontramos uma jornada empolgante pelos rumores de um projeto militar secreto no Alasca, que aparentemente está ligado a uma tecnologia impressionante, civilizações antigas avançadas e o mistério dos alienígenas. Do que exatamente nós estamos falando? O que as profundezas do Alasca escondem do resto do mundo? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe dessa revelação assustadora feita por um informante no Alasca. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Nós estamos falando da Pirâmide Negra do Alasca. Em 1935, o general Billy Mitchell fez uma afirmação contundente no Congresso. Ele disse que o Alasca é o lugar mais estratégico da Terra. Suas razões para dizer isso eram diversas. Porém, descobertas recentes provaram que sua fala carrega muito mais do que imaginação. Nós vamos te mostrar por que chegamos a essa conclusão. Mas antes de tudo, o que dizer sobre o Alasca? No mapa, você vai ver o Alasca como parte dos prestigiosos Estados Unidos. Ele está localizado no extremo noroeste da América do Norte, na fronteira da província canadense de British Columbia, com o território Yukon a leste. A oeste, ele divide a costa marítima com o Okrug Autônomo de Chukotka da Rússia, no Estreito de Bering, tendo o Mar de Beaufort e o Mar de Chukchi ao norte, e o Oceano Pacífico ao sul. Embora já se saiba muito sobre a posição geográfica do Alasca, o que muitos não sabem é como esse estado é estratégico para as operações militares americanas. Falando de um ponto de vista militar, o Alasca não pode ser ignorado por muitas razões. Primeiro, é o estado mais próximo de várias capitais de todo o hemisfério. Além disso, sua posição entre a América do Norte e a Ásia o torna crucial para a economia e segurança nacional. E ainda há a importância dos seus foguetes com a recente descoberta que revela algo gigantesco, que pode estar escondido abaixo da superfície do Alasca. Agora, vamos circundar os rumores de uma pirâmide poderosa que estaria no subterrâneo dessas terras geladas. Alguns dizem que tem a ver com agenda militar, outros cogitam trabalho alienígena. Mas o que exatamente é esse mistério? No dia 21 de maio de 1992, a China fez algo grande que pode ter mudado o futuro para sempre. Eles executaram um teste nuclear que gerou uma explosão tão poderosa que tinha 70 vezes o poder de uma bomba atômica e causou abalos sísmicos ao redor do globo. Essas ondas sísmicas podiam ser detectadas até mesmo na América e deixaram uma impressão sobre tudo. Mas o poder dessa explosão não é a única coisa notável sobre esse teste nuclear que aconteceu naquele dia. Os abalos mexeram com alguma coisa sob a superfície dura do Alasca, expondo um segredo escondido há muito tempo e que transcendeu eras. Após a grande revelação, o evento foi parar rapidamente nas notícias, deixando todos perplexos. As manchetes revelavam que uma imensa pirâmide subterrânea, talvez maior do que a de Gizé, no Egito, teria sido descoberta em um local misterioso, no pico mais alto do Monte McKinley. Isso realmente foi uma novidade chocante, e nada igual jamais foi visto no Alasca no passado. Ainda assim, as coisas pareciam estar ficando mais interessantes quando uma equipe militar única entrou em cena. Um homem chamado Doug Mutchler acidentalmente ligou a TV no noticiário quando a grande revelação foi desvendada. Interessante que ele não era qualquer um, mas uma mente inteligente interessada em resolver mistérios complexos e desvendar o desconhecido. Doug havia trabalhado para a inteligência do exército no Alasca, anos antes das notícias. Ele não era um novato em saber da importância do Alasca para o exército. Então, após ouvir o jornal, ele desceu a ladeira da memória e se lembrou de um mapa militar, onde havia um espaço em branco, no local exato onde as notícias diziam que a pirâmide foi encontrada.
Ele tentou gravar as notícias para referência mais tarde, mas isso não funcionou. Depois, ele percebeu algo ainda mais impressionante, levando a um novo mundo de quebra-cabeças. Na tentativa de recuperar a reportagem, ele descobriu que toda a informação da transmissão havia desaparecido, sem deixar rastros. Esse misterioso evento tinha que ser investigado. Entretanto, todos os esforços para investigar esse estranho fenômeno não deram resultados, deixando Doug na estaca zero, com muitas perguntas. Por que as notícias sobre as pirâmides subterrâneas sumiram de repente? Foi uma ação deliberada de poucos poderosos? Para que servia a pirâmide, afinal? Como outras pirâmides no mundo, foi uma civilização antiga que construiu. O mundo pode nunca ter visto isso antes. Isso nos coloca numa montanha russa, encabeçada por Doug, enquanto revelamos ainda mais mistérios sobre esse estranho fenômeno. A pirâmide negra seria o produto de uma antiga civilização ou de uma fonte de energia alienígena? Conforme Doug pensava mais sobre o caso, muitas especulações surgiram, tornando evidente que esse era um caso suspeito. As opções eram de que a pirâmide oculta tinha muito a ver com uma operação militar secreta, que era evidência de tecnologia avançada produzida ou de uma civilização antiga. Estava claro que a pirâmide negra não era apenas uma estrutura, mas que poderia ser também uma fonte valiosa de muita energia para alienígenas e civilizações antigas. Qualquer que fosse o caso, Doug estava determinado a descobrir, forçar os limites do que parecia possível, através do triunfo sobre uma poderosa oposição à verdade. Numa aposta para descobrir mais, Doug se pôs a caminho até o estúdio de TV onde as notícias haviam sido transmitidas, para conseguir cópias da reportagem que havia ido ao ar. Porém, algo estranho aconteceu quando ele chegou. Quando ele chegou até a equipe e expôs sua intenção, a resposta que ele recebeu o pegou desprevenido. Eles lhe disseram que aquela reportagem nunca foi ao ar e que eles não sabiam nada sobre isso. Essa resposta o deixou transtornado, mas a trama ainda não havia terminado. Quando Doug estava saindo, confuso com essa experiência, outro funcionário chegou perto dele, confirmando secretamente que tudo que seus colegas haviam dito era mentira. De acordo com ele, Doug não estava alucinando quando a notícia foi ao ar. Ele contou que logo após ela passar na TV, uma coisa muito estranha aconteceu. 2 homens desconhecidos visitaram o estúdio após a transmissão, coletando e removendo todas as evidências, incluindo a gravação em vídeo da notícia. Não se sabe que acordo eles fizeram com os chefes, mas os funcionários foram advertidos para nunca falarem sobre aquela descoberta outra vez. Depois dessa conversa, Doug soube que havia muito mais sobre todo esse evento. Ele queria saber mais e sabia que não poderia trabalhar nisso sozinho. Por isso, ele contratou Linda Moulton, uma repórter que mais tarde se tornaria uma peça-chave na descoberta incrível que estava prestes a ser revelada. Depois de ser intimada a respeito desse assunto, Linda começou suas investigações, e seus pensamentos começaram a tomar forma ao longo de sua jornada. Ela logo recebeu uma ligação de um estranho que insistia em ficar anônimo. Esse homem, como mais tarde ficaria conhecido, era Bruce Pearson, e o encontro de Linda com ele foi um catalisador que os levou mais longe do que eles esperavam. Então, o que Pearson testemunhou? Em uma reunião, Bruce Pearson começou a falar de seu pai, cuja experiência jogava luz sobre a interrogação que atormentava Linda e Doug. De acordo com ele, seu pai, conhecido como Bruce Sr., era um militar renomado da Marinha. Ele havia lutado na Segunda Guerra Mundial e viu ela terminar antes de se mudar para o Alasca. Porém, se mudar para o Alasca estava longe de se aposentar e ir para um lugar sossegado, como ele acabou descobrindo em 1978, mudando sua vida para sempre. Ele foi recrutado para um projeto militar no Alasca. Ele logo descobriu que o Alasca estava cheio de construções escondidas e tecnologias secretas cuja existência era difícil de imaginar. O que surpreendeu Bruce Sr. foi que essas construções obscuras e equipamento tecnológico não eram novos, mas tinham uma longa rota alcançando séculos no passado, ressaltando o fato de que o que quer que Doug e Linda estivessem pesquisando era muito mais complexo, com uma forte estrutura de proteção que tinha sido bem-sucedida em manter os segredos escondidos ao longo de gerações. Bruce Pearson mencionou que entre os inúmeros edifícios escondidos no Alasca havia realmente uma pirâmide negra. Segundo ele, era de fato uma estrutura subterrânea dedicada a gerar uma grande quantidade de energia. Recontando a história, Bruce Pearson concorda que seu pai certamente entendia os detalhes dessa pirâmide e como ela funcionava para produzir energia.
Entretanto, ele não era autorizado a compartilhar essa informação com ninguém, e cumpriu seu trabalho mantendo segredo, até da família. Então, continua incerto se a pirâmide negra é uma nova tecnologia ou um fragmento de uma civilização antiga. Além disso, outra questão aqui, que requer respostas, gira em torno da identidade das pessoas que ativamente encobriam o segredo da pirâmide negra, eliminando cada traço de evidência ou notícia sobre ela, rapidamente. Quem são essas pessoas e o que elas estão protegendo? O que precisamente essas pessoas estão escondendo continua desconhecido. E está claro que, se for revelado, isso mudaria tudo para o bem ou para o mal. Mas as possibilidades continuam sendo várias. E se essas pessoas não estiverem escondendo algo do mundo, mas, na verdade, protegendo o mundo de algum perigo externo? Nesse sentido, Doug continuou a investigar a verdade, ciente de que era muito mais do que uma simples investigação. Portanto, ele precisava subir de nível e ser mais estratégico, cuidadoso e interessantemente mais sutil, trabalhando com uma equipe de historiadores e cientistas que poderiam encontrar a verdade e resolver o enigma sobre a história de uma possível tecnologia antiga. Então ele começou a falar com pessoas que entendiam de como velhas estruturas como essa eram construídas e quais eram os propósitos delas. Ele também captou evidências de outras estruturas, como as pirâmides negras ao redor do mundo, que tinham histórias similares por trás delas. Ele também queria compreender como coisas assim geralmente são mantidas em segredo, em vez de reveladas. Para Doug, isso não era só por ele, mas por todos aqueles que procuravam saber a verdade, mas não conseguiam encontrá-la sozinhos. Como um advogado procura pela verdade, é normal querer devolver ao público aquilo que ele tem sido negado. E como se isso não fosse suficiente, ele também estava sendo levado pelo grande interesse nos resultados dessa descoberta. Mas o caminho à frente ainda era longo. E graças a Deus, ele tinha a companhia de Linda Moulton nessa traiçoeira jornada investigativa. Por enquanto, eles tinham uma testemunha, Bruce Pearson, que tinha facilitado sua pesquisa com sua dica sobre a possibilidade de que a poderosa pirâmide no Alasca pudesse produzir energia. Porém, havia mais perguntas conforme Linda e Doug se aprofundavam na história, e que ela se misturava com elementos antigos e modernos. A verdade agora era complexamente envolvida com os fenômenos de construções antigas e tecnologia desconhecida. Portanto, essa descoberta forneceu uma visão para um passado distante que de outra maneira seria inatingível. Nesse ponto, era muito mais desafiador somar todas as informações colhidas em cada passo do caminho. Contudo, estava claro que elas levavam a algo grandioso, talvez a atividades alienígenas secretas ou uma civilização passada que era avançada além de qualquer coisa que a história tenha nos ensinado. Agora vamos voltar à história de Bruce Sr., narrada por seu filho, Bruce Pearson. Aqui, Bruce Pearson fala sobre a montanha-russa que seu pai viveu, no singular projeto do Alasca em que ele trabalhou. Mas como ele foi induzido a entrar nesse projeto? De acordo com Pearson, foi preciso relacionamento para fazer com que seu pai começasse. Isso aconteceu anos antes, quando seu pai fez amizade com um piloto da Força Aérea que tinha muito em comum com ele, como ambos terem lutado na Segunda Guerra Mundial, num barco, perseguindo os inimigos. Essas experiências compartilhadas de fato criaram um forte laço entre eles, porque eles gostavam de falar sobre o passado e tudo o que ele trouxe. Segundo Pearson, depois de um tempo de amizade com seu pai, esse amigo piloto não demorou para abrir o jogo, pedindo ajuda em um trabalho. As tarefas a serem cumpridas incluíam recolher partes de máquinas para uma área secreta, o que deixou Bruce confuso. A tarefa em si não era incomum, mas o lugar para onde elas estavam sendo levadas era extraordinário. A princípio, Bruce Sr. suspeitou de que a missão fosse comum na linha DW. A linha DW tem a ver com uma rede de estações de radar criados nos anos 1950 como resultado da Guerra Fria. Ela cobre uma expansão operacional desde o Alasca até a Groenlândia. Essas estações de radar eram responsáveis por antecipar ameaças nucleares em locais suspeitos. Os detalhes de como elas operavam são poucos, reforçando a ideia de que as atividades eram ultra-secretas. Essas estações de radar são instaladas em localizações remotas e difíceis de se chegar no hemisfério norte, para perceber as ameaças com antecedência. Por fim, Bruce Sr. aceitou e iniciou no que parecia um novo trabalho, mas em vez disso era a entrada para um mundo completamente novo de descobertas, revelando assim a importância do Alasca na Guerra Fria. A descoberta chocante que veio após essas revelações assustadoras
mostra como são importantes os detalhes sobre bases e projetos militares, como os Estados Unidos estão efetivamente prontos para a guerra, e como o sucesso surge através de uma boa estratégia. Enquanto Bruce Sr. suspeitava que esse projeto estava associado à linha DW, ele não podia ter certeza. A cada segundo que passava, ele suspeitava mais de que as coisas poderiam ser diferentes do que ele havia pensado. Ele logo começou a se convencer de que o trabalho não tinha nada a ver com a linha DW. Entretanto, ele ainda não tinha certeza do que se tratava, e não sabiam quem eram as personalidades-chave por trás do que ele estava prestes a presenciar. Nesse trabalho aparentemente pequeno, Bruce Sr. estava prestes a se familiarizar com o poder de uma possível civilização antiga e o grande conhecimento que ela possuía. Ele estava para ser apresentado à misteriosa pirâmide em questão, que provavelmente havia sido um lugar famoso no passado, que pode ter sido muito relevante em conflitos na história, mesmo que não tenha sido relacionado a momentos históricos críticos, por razões de descrição. Agora, sobre o que é a Pirâmide Negra. Na intenção de apresentar a Bruce Sr. o novo trabalho secreto, seu amigo piloto explicou algumas coisas sobre a pirâmide, trazendo à luz um novo mundo de conhecimento. Falando sobre a Pirâmide Negra, ele contou que a construção antiga era tão poderosa em energia que poderia abastecer uma grande parte do Alasca, chegando até o Canadá. Conforme eles se aproximavam dos locais secretos, muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Os instrumentos do avião deles começaram a se desestabilizar e o radar parou de funcionar. Os alarmes dispararam e a bússola começou a girar desenfreadamente. As partes de máquinas que eles deveriam entregar eram apenas 3 estojos pesados de metal, que Bruce não sabia explicar. Atrás deles, Bruce notou que havia também um outro avião por razões de segurança, mostrando como são organizadas as atividades acerca desses lugares secretos. Pousando, a paisagem era estranha, e Bruce Sr. captava cada detalhe. A vista peculiar continha algumas coisas, incluindo algumas construções, um pequeno escritório, um estoque de combustível e uma garagem. Era como se eles estivessem se preparando para a neve na região, com veículos de neve de prontidão. Outros detalhes que Bruce Sr. notou incluíam um elevador subterrâneo para minas, cercas elétricas de segurança e torres de vigia. Ao contrário do que seu amigo piloto havia descrito, Bruce Sr. logo percebeu que havia muito mais sobre essa construção do que apenas produção de energia. O edifício estava mais para um local ultra-secreto, sendo a produção de energia um pequeno aspecto do seu objetivo. Nessa trilha de pensamentos, Bruce Sr. notou que o lugar estava repleto de guardas vestidos de preto, armados com pistolas e outras armas, e com isso, muito mais era necessário. Também havia veículos com armas. De acordo com a especulação de Bruce Sr., esses guardas eram provavelmente de um grupo governamental secreto. Por fim, a experiência foi cheia de mistérios que Bruce Sr. não conseguiu desvendar, até que seus serviços não fossem mais necessários. Mas os sentimentos silenciosos que a experiência imprimiu nele o deixaram em dúvida por anos a fio, aumentando a suspeita que Bruce Sr. tinha sobre o lugar. Ele se deparou novamente com esse assunto no futuro, quando se sentou para almoçar com um engenheiro experiente da Bell Labs. De acordo com esse engenheiro, as férias dele haviam sido adiadas porque ele foi requisitado para lidar com uma necessidade em uma instalação de energia no Alasca, como ele descreveu. Conforme o mistério se desdobrava diante de Bruce Sr., ficava mais claro que ele não era a única vítima do enigma que rodeava esse lugar, mas que essa história estava longe de acabar. Após Linda e Doug tomarem conhecimento da história de Bruce Sr., as coisas ficaram mais interessantes, quando uma mulher desconhecida contatou Linda, anos mais tarde. Segundo ela tinha a habilidade de fazer algo chamado de visão remota. Isso quer dizer que ela podia ver lugares distantes dentro de sua mente, sem obstáculos. Essa é uma habilidade única que dizem existir em algumas pessoas superdotadas. Mesmo não havendo uma maneira de verificar esse caso, essa mulher peculiar tem muito a dizer. De acordo com ela, enquanto fazia uma visão remota do Alasca, ela encontrou a paisagem fria da Pirâmide Negra e, surpreendentemente, suas descrições batiam exatamente com aquelas de Bruce Sr. De maneira explícita, ela falou de características detalhadas que incluíam elevadores de mineração, cercas elétricas e placas de aviso. Mas essas coisas não a pararam. Graças à sua visão especial, ela também viu uma coisa que fez todos estremecerem.
Segundo seu relato, ela viu um grupo de indivíduos liderados por um não-humano, descendo às profundezas do lugar, percorrendo escadas antes de pegar mais um elevador, chegando a 45 metros abaixo do solo. Depois disso, eles finalmente entraram numa sala cheia de computadores enormes. E no canto havia uma imensa janela mostrando a misteriosa pirâmide. Conforme conta essa desconhecida, ali estava a pirâmide, puxando uma quantidade enorme de energia da Terra, e você vai ficar abismado ao descobrir quais eram os usos da energia constantemente tirada dali. Ela conta que essa energia não era usada apenas por humanos, mas também por alienígenas, que poderia usar essa energia para recarregar sua nave espacial, apenas sobrevoando a pirâmide. Sim, soa absurdo, mas se o relato estiver certo, então ele também desafia tudo o que nós sabemos sobre a vida e o espaço, confirmando que a pirâmide é parte de uma tecnologia de outro mundo. De fato, a descoberta da pirâmide negra continua a pôr à prova o nosso entendimento sobre a vida. E tudo graças ao teste nuclear da China. Apesar de não estar relacionado à pirâmide, esse teste atômico trouxe à luz um segredo há muito escondido, nos desafiando a reavaliar o que pensamos que sabemos sobre a vida e nosso próprio meio ambiente. Uma lição clara que aprendemos disso é que pode haver mais coisas extraordinárias por aí, desde extraterrestres a antigas civilizações humanas que são assustadoramente avançadas. Quanto a alienígenas invadindo o Alasca, as provas estão ficando mais evidentes atualmente. Graças ao aparecimento de pessoas dotadas de visão remota, nós temos uma ideia do que é possível. Pat Price é uma dessas pessoas, e ele acusa o Alasca de abrigar alienígenas. Ele trabalhou para a CIA no passado, o que lhe dá credibilidade, então é difícil não considerar o que ele diz. Quando ele explica sua experiência de visão do Monte Hayes no Alasca, ele relata que alienígenas habitam nas montanhas. Esses alienígenas, segundo ele, parecem humanos, mas não são, tendo olhos e órgãos internos diferentes. Eles também conseguem controlar e mudar os pensamentos das pessoas, marcando um aspecto da história. Mas de onde veio a pirâmide negra? Os povos antigos do Alasca eram avançados o suficiente para construir uma estrutura como essa? Recentemente, pesquisas científicas revelaram artefatos antigos que indicam que os povos antigos do Alasca eram muito sábios. Entre as coisas encontradas, havia túmulos de bebês de cerca de 11.500 anos atrás. Figuras esculpidas em rochas na praia de Petroglyphs, em Wrangell, também foram encontradas ao lado de arcos de madeira do final do século XVI, no Parque Nacional do Lago Clark. Tudo isso mostra que os antigos alasquianos eram bons criadores e caçadores que conheciam muito bem o seu mundo. Ponderando sobre essas descobertas, nós podemos apenas torcer para que os mistérios por trás delas sejam revelados. Bom, por hoje era isso. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto, gostaríamos de saber. Até a próxima!